Os judeus do Iraque, da Babilônia aos dias Os atuais. judeus viveram na região que hoje é o Iraque durante mais de 2.700 anos. No século XX eram cidadãos integrados, com importante participação no desenvolvimento econômico e administrativo do país. Era uma comunidade próspera que se orgulhava de suas sinagogas, instituições comunitárias e suas escolas. No entanto, em um período de 20 anos todos os caminhos lhes foram sendo fechados. Em 1935 havia 135 mil judeus no Iraque, hoje restam 5 indivíduos. O Império Otomano. Desde 1534, quando os otomanos tomaram Bagdá e, em seguida, anexaram toda a Mesopotâmia a seu império, os judeus viviam na região como súditos do Império Otomano. Sob o regime vigente, a vida da população era determinada pela lei islâmica, a Sharia, e isso se manteve até os britânicos conquistarem o que hoje é o Iraque. Judeus e cristãos lá podiam viver na condição de dhimmis, desde que reconhecessem a superioridade do Islã e pagassem os tributos devidos. No decorrer dos 400 anos de domínio otomano, à medida que o Império Otomano começa a entrar em decadência, a vida dos judeus piora, fazendo com que a partir do final do século XVIII, uma leva de judeus iraquianos deixasse Bagdá em busca de onde viver, indo parar na Índia e em países do Oriente. Entre estes, aqueles que prosperaram, como os Sessun e os Kadori, iriam ter importante papel para a população judaica iraquiana, devido às poupudas contribuições que enviavam às suas comunidades de origem. Judeus no Iraque no século XIX. No século XIX, era numerosa a população judaica na região que hoje constitui o Iraque, sendo que a maior comunidade era a de Bagdá, onde, em 1831, viviam cerca de 7 mil judeus, e havia 9 sinagogas. Havia outras comunidades na região norte do país, sendo a maior a de Mossul, com cerca de 450 famílias judias. Em 1876, quando é convocado o primeiro parlamento em Istambul, os judeus de Bagdá já são representados por um deputado. A chegada da Alliance Israelite Universaire. Até as reformas do Império de 1839, o sistema educacional da população judaica ficava a cargo das escolas religiosas, que, com o empobrecimento das comunidades iraquianas, tornara-se precário. Mas, a verdadeira revolução educacional judaica ocorreu depois que a Alliance Israelite Universelle passou a abrir escolas que ofereciam educação moderna. Nos anos seguintes foram sendo fundadas escolas em outras cidades. A instrução dada às crianças judias deu uma vantagem sobre 95% dos analfabetos. A vida no século XX. Com a inauguração do Canal de Suez, em 1869, muda a rota comercial do Oriente Médio. 80 mil judeus iraquianos viviam em Bagdá. Com a Revolução dos Jovens Turcos, em 1908, os judeus otomanos, inclusive os iraquianos, vislumbram um futuro no qual não mais seriam cidadãos de segunda classe. O movimento revolucionário visava criar uma sociedade laica e igualdade de direitos a todos os habitantes do império. O novo State Civil permite aos judeus aceder a importantes postos governamentais. No Iraque, porém, o movimento revolucionário criou uma forte tensão. Enquanto os judeus o apoiavam, os árabes eram contrários. Eles não queriam ver não-muçulmanos com o mesmo State Civil que eles. E, em Bagdá, furiosos com o apoio dos judeus aos jovens turcos, o populacho muçulmano ataca a comunidade judaica em 15 de outubro de 1908. Graças a um relatório de 1910 escrito por um funcionário judeu do consulado britânico em Bagdá, temos informações sobre a vida judaica no início do século XX. Nele o autor confirma o papel da aliança israelita para a ocidentalização dos judeus. Afirma ainda que a comunidade judaica em Bagdá é, depois da Salônica, a mais numerosa, importante e próspera do Império Otomano. Dos 60 mil judeus que habitavam Bagdá, 50 mil habitavam na cidade, e representavam 1/3 da população total de Bagdá. Os judeus e o mandato. Em julho de 1914, eclode a Primeira Guerra Mundial, e os otomanos se posicionam contra a França e a Grã-Bretanha, alinhando-se com a Alemanha, Áustria e Itália.
Para impedir o avanço dos inimigos no Oriente Médio, os britânicos despacham tropas para a região. Os britânicos entraram em Bagdá em 26 de março de 1917. Cansados da crueldade otomana, os judeus comemoram e declaram a data um dia de milagres. Na época viviam na cidade 80.000 judeus em meio a uma população de 202.000 habitantes. Atividades sionistas. O Iraque era um centro ativo do arabismo e para os árabes qualquer simpatia ao movimento sionista era uma traição à causa árabe. Em 1930, a população judaica iraquiana já totalizava 135.000 pessoas, a maior parte das vivia em Bagdá. Mas a vida judaica mudaria para pior depois que os conflitos entre árabes e judeus na Palestina atingiram altos níveis de violência. Um massacre perpetrado em Hebron por milícias árabes contra judeus, em 1929, desencadeou conflitos violentos por toda a Palestina. Os ingleses consideram Rajamin al-Hussein, mufti, admirador de Hitler, o responsável pela violência que ceifou a vida de centenas de judeus. Os conflitos repercutiram em todo o Oriente Médio. No Iraque, os jornais publicam notícias forjadas sobre o assassinato de milhares de árabes na Palestina, atiçando os muçulmanos contra a população judaica do país. Em 30 de agosto de 1929, em Bagdá, 10.000 árabes tomam as ruas atacando os judeus. Em seguida, o governo bane todas as atividades sionistas. Nazismo e antissemitismo. Em outubro de 1932, a Grã-Bretanha concede a independência ao Reino do Iraque. O rei Ghazi e seu primeiro-ministro, o Eshin Ali al-Gailani, eram nacionalistas profundamente antissemita. Desde que Hitler subira ao poder, a embaixada alemã, além de exercer grande influência sobre o governo, distribuía propaganda nazista e fundos para grupos pró-nazismo. O livro Mein Kampf, escrito por Hitler, é traduzido para o árabe e publicado em capítulos em um jornal local. Em setembro de 1934, o governo iraquiano estabeleceu uma cota, não oficial, para o número de judeus permitidos no serviço público e, no ano seguinte, para os que podiam ter acesso ao ensino superior. O ensino do hebraico em escolas judaicas foi proibido, e se tornou cada vez mais difícil a viagem de judeus à Palestina britânica. A pressão e intimidação contra a população judaica se intensificam, em 1936, com a eclosão, na Palestina, da revolta árabe contra o domínio à imigração judaica. Em setembro daquele ano, na véspera de Rosh Hashanah, os judeus iraquianos são acusados de apoiar os sionistas da Palestina, e 2 judeus são assassinados. Em Yom Kippur, uma bomba é lançada em uma sinagoga repleta de fiéis. Felizmente não explodiu. Nos meses seguintes, intensificam-se os atentados à bomba contra instalações judaicas, sob o pretexto de que as mesmas abrigavam atividades sionistas. O rei Ghazi morreu em abril de 1939 e seu filho, Faisal II, de 4 anos de idade, foi coroado rei. A regência foi assumida pelo emir Abu Oilá, primo e cunhado do falecido. Na época, cerca de 150.000 judeus viviam no Iraque, 90.000 em Bagdá e 10.000 em Basra. Os demais espalhavam-se através de muitas cidades pequenas e vilas. Eles ainda constituíam uma comunidade populosa, organizada e rica. Em outubro de 1939, temendo ser preso pelos britânicos, al-Hussein, o Guan Mufti de Jerusalém, foge da então Palestina e se refugia em Bagdá. Falando em nome do Islã, continua a apoiar os nazistas e a incitar a violência dos árabes contra judeus e britânicos. Em abril de 1941, o Eshin Ali al-Gailani dá um golpe militar e declara guerra à Grã-Bretanha. Os ingleses decidem então ocupar o Iraque para assegurar o fornecimento de petróleo aos aliados e, no final de maio, ajudados por forças iraquianas leais ao regente, já estavam no controle do país. A estratégia militar adotada pelos ingleses era deixar que as forças iraquianas fossem as primeiras a entrar nas cidades. Em Bagdá, teve consequências terríveis para os judeus. Na tarde de 1º de junho, o governo do regente estava retornando a Bagdá quando uma multidão de judeus, que se aventurava pelas ruas para celebrar Shavuot, decide cruzar a margem do rio Tigre para receber os dignitários. Para a população árabe, que observava o desenrolar dos eventos, os judeus estavam celebrando a vitória britânica.
Militares que apoiavam o governo de Al-Gailani incitam os árabes de Bagdá contra os judeus e violentos tumultos tomam conta das ruas. Esse massacre ficou conhecido como Farinhut. Terminou apenas no dia seguinte, 2 de junho, quando tropas curdas foram trazidas para restabelecer a ordem e o regente deu ordens para atirar contra os perpetradores do massacre. De acordo com as fontes judaicas, os 2 dias de violência custaram a vida de 300 judeus. Outros relatos colocam o número de mortos entre 150 e 180. Mais de 1.000 são feridos. Muitas mulheres foram estupradas e mais de 1.500 propriedades judaicas destruídas. E, em março de 1942, o movimento sionista clandestino volta à atividade em Bagdá, Basra e Mossul. Preocupados com a situação em que se encontravam os judeus do Iraque, o Yishuv da então Palestina envia a Bagdá emissários para estimular os jovens a emigrarem de modo clandestino. Em 1948, havia aproximadamente 150.000 judeus no Iraque, mas a perseguição orientada pelo governo forçou-os a fugir, e, segundo os dados do The Jerusalem Post de 28 de setembro de 2002, atualmente sobraram apenas 38 judeus em Bagdá, e mais uma meia dúzia no norte do Iraque, região controlada pelos curdos. Os judeus iraquianos foram, em sua maioria, para Israel, apesar de o Iraque congelar todo o patrimônio dos que para lá se dirigiam. As autoridades permitiam a partida dos judeus devido à pressão internacional, aliada ao desejo de apossar-se dos seus bens, e a ideia de que a absorção de grandes contingentes causaria o colapso do jovem Estado judeu, relata Itamar Levin na obra acima citada. Hoje em dia, uma das mais ricas famílias judias do Iraque, que era proprietária do terreno onde fica o palácio presidencial de Saddam Hussein, vive praticamente na miséria. Os bens judeus confiscados pelo Iraque são avaliados em mais de 4 bilhões de dólares dos Estados Unidos, em termos atuais, conta o autor. A situação tornou-se tão grave que, em 1949 e 1951, o governo do recém-criado Estado de Israel ordenou a realização das operações Ezra e Neemias, com o objetivo de resgatar os judeus daquele país. Cerca de 104.000 foram evacuados, e mais 20.000 conseguiram sair clandestinamente através da fronteira com o Irã. Situação dos judeus hoje. No início da década de 1970, as autoridades permitiram a saída dos judeus que ainda estavam no país. No entanto, muitos do que haviam permanecido eram muito idosos e já não tinham condições de partir. Raramente eram realizados casamentos e bar mitzvot. O último casamento foi realizado em 1980. Em 1991 só restavam no Iraque 150 judeus. O último rabino morreu em 1996. Os rituais fúnebres não puderam ser realizados, pois ninguém os conhecia. Até hoje, os judeus que restam ainda são proibidos de ocupar cargos públicos ou trabalhar em empresas estatais. A retórica antissemita se manteve até os dias atuais. Nos discursos, os judeus são denominados de descendentes de macacos e porcos e adoradores do tirano infiel. Na Guerra do Golfo, em 1991, os membros da comunidade continuaram proibidos de viajar e de manter contatos com grupos judaicos do exterior. Agora, os poucos judeus que ainda lá vivem se perguntam qual será o seu destino. Se gostou do vídeo, curta e compartilha. Se puder nos ajudar, seja um membro do nosso canal. Obrigado e até a próxima.